agora. Então, vamos lá. Essa é uma live de comemoração ao lançamento do livro do Dr. Renato Bessati, Saúde, um novo olhar. Esse volume 1 é sobre o novo conhecimento. Então, o Grupo Interconsciência fica muito honrado do Dr. Renato ter aceito o nosso convite para vir falar conosco a sua opinião sobre alguns temas. Nós conversamos, deixa eu explicar um pouco o contexto antes das apresentações. Esse grupo conversou a respeito dos temas que o The Economist colocou a respeito das top tendências de mudança do mundo, e nós trouxemos algumas perguntas sobre esses temas para o Dr. Renato refletir, para que a gente acompanhe com ele essas reflexões. Então, eu sou Tamara Tomás, eu sou do Espaço Interconsciência, eu tive a honra de ser a coordenadora de conteúdo desse livro, de capturar os conteúdos do livro do Dr. Renato. Portanto, eu sou suspeita, sou muito apaixonada pelo livro. Tem muitos temas aqui que nos direcionam na vida, e eu quero convidar os demais participantes a se apresentarem. Por último, nós vamos deixar o Dr. Renato se apresentar. Então, Norton, por favor. Meu nome é Norton, eu tive a felicidade de ser aluno do Renato no curso de formação como constelador e de ser colega da Tamara. E faz alguns anos que fiz esse curso e tenho acompanhado o desenvolvimento das ideias, dos temas, das apresentações do Renato e da evolução de constelação. É sempre um cabedal muito rico, muito nutritivo de conhecimentos, né? Então, gratidão ao Bert, gratidão ao Renato, gratidão à Tamara. E passo a palavra para a Patrícia. Olá, boa noite a todos. Tamara, Norton, Dr. Renato. É uma honra estar aqui, é uma alegria. E eu sou aluna da Tamara, também apoio o Interconsciência na parte de inovação. E hoje, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam nos comentários que eu vou passar para eles. Uma ótima noite para nós. Bem. Dr. Renato. Bom, antes de mais nada, Tamara e Norton, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra ter um convite assim e ter compartilhar com vocês, uma que eu achei extremamente importante, né, das transformações do mundo, que no fundo se acelerou muito nesse último ano. Acredito muito em função de tudo isso que nós estamos. Então, sim, conheço a Tamara há muitos anos, o Norton, e estar com vocês é um presente, é uma delícia. Então, eu acredito que trocar, né, refletir, estarmos juntos, não só nós dois, mas também todas as pessoas presentes, através de perguntas e também do interesse, a gente né, e já está um novo já estabelecido, né, na vida nesse momento. E é claro que muitas outras transformações provavelmente vão acontecer como desdobramento, e provavelmente vamos vivenciar isso por alguns anos, todas essas transformações. Mas, na verdade, nós já estamos em pleno processo, né? O mundo já é diferente, nós já somos diferentes, tudo já está diferente. Então, um prazer estar aqui com vocês. Ok. Para mim, particularmente, uma honra, doutor Renato. Esse momento é muito especial, nem sonho podia imaginar algo desse tipo, então fico muito feliz de poder trocar ideias assim. Nós conversamos e nas tendências observamos assim. Uma grande tendência é o que a gente já está vendo acontecer: as pessoas estão trabalhando de casa, apoiadas por enormes processos de tecnologia, por todos os tipos de assistentes digitais,
As pessoas podem estar com a sua casa em qualquer lugar do mundo, porque daí elas têm conexão com o que elas fazem, com as pessoas, recebem as informações. Então, assim, a casa não está mais fixa, o trabalho também, de certa forma, não. A empregabilidade mudou, porque você pode se empregar numa empresa em qualquer lugar do mundo, dependendo do trabalho que você possa estar oferecendo, e o seu trabalho alcança pessoas em qualquer lugar do mundo também. Então, tudo, de alguma forma, ao mesmo tempo que algumas pessoas perderam totalmente a função, de uma outra forma, tudo se ampliou. Então, aconteceu, assim, uma onda, uma grande onda na instalação desse novo. Ao mesmo tempo, um desespero, um desafio, e ao mesmo tempo, uma amplitude. Então, o que a gente, conversando, viu no livro que diz respeito às missões do ser humano? Nessa chacoalhada que a gente recebeu em relação de quem sou eu, o que eu faço, para quem eu trabalho e tal, a impressão é que fomos todos jogados para olhar para nossas competências, o que a gente veio fazer, o que a gente tem de bom. Então, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, a sua reflexão a respeito da missão do ser humano. Nisso tudo, né? Essa confusão. Essa pergunta, Tamara, antes de mais nada, as colocações que você fez, elas são totalmente pertinentes. Ou seja, isso é uma realidade que já está estabelecida e ela veio para ficar, né? A tecnologia é como se ela pisasse fundo e firme no novo mundo, nessa nova realidade, e isso veio para ficar. É incrível como, embora a tecnologia já venha se desenvolvendo há alguns anos, né, algumas décadas, mas é um fato que com a pandemia ela fincou o pé fundo e agora veio para ficar. E invadindo a vida das pessoas, invadindo o cotidiano das pessoas, não só no campo pessoal, no campo profissional, nas relações, né? Muitas das relações nós só estabelecemos esse último ano através da tecnologia, né? Então, essa colocação que você fez, de fato, é uma realidade já estabelecida e que isso só vai se aprofundar e se desdobrar. Isso se mostra muito claramente essa transformação nesse último ano, um ano e meio na vida das pessoas. Então aí você toca numa questão extremamente importante, né? Como que tudo isso atua na missão das pessoas, né? Eu costumo dizer que todos nós temos 3 missões, que talvez seja aquilo que nos move na vida, mesmo que não tenhamos consciência. Uma dessas missões é uma missão pessoal, ou seja, tem a ver com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, a nossa evolução, a nossa expansão, ou seja, aquilo que viemos fazer nessa vida para o nosso crescimento. Então, essa evolução, essa missão pessoal, né, ela diz respeito à nossa evolução, né? E, portanto, isso é um processo que nos acompanha toda a nossa vida. E geralmente, esse crescimento, essa expansão, ela vai acontecendo, acredito eu, de acordo com as situações, as dificuldades e a capacidade que vamos tendo de enfrentar, de superar. E nessa superação dessas nossas dificuldades, no momento que vamos alcançando e ampliando a nossa consciência, também nós vamos acessando a nossa força, a nossa força que todos nós temos, mas que muitas vezes vivemos desconectados. A consciência é aquilo que nos permite acessar essa força original.
tem um outro tipo de missão que eu percebo, que é a missão que todos nós temos dentro da nossa família. Nós, nossa geração, nós somos a possibilidade da renovação de algo que está vindo de muito longe, que é a nossa família. A família do nosso pai e a família da nossa mãe. E assim como as células do nosso corpo, ela está num constante processo de regeneração, ou seja, células morrem porque já funcionaram por muito tempo e células novas entram para ocupar esse novo espaço e esse novo processo de regeneração do corpo. Então, sistemicamente, a gente observa que cada indivíduo dentro da família, na sua geração, ele tem determinadas missões. Essas missões, elas são determinadas por aquilo que cada um vive, pelos problemas, pelas dificuldades que cada um tem nas suas conexões com todas as dinâmicas familiares. E claro que a superação disso, a transformação disso, leva também a uma cura não só da pessoa, mas também a cura de dinâmicas ou resgate de equilíbrios que foram perdidos durante gerações na família, resgate de valores, inclusão de pessoas, restabelecimento de ordens, equilíbrios que foram perdidos, à medida que cada um vai cumprindo a sua missão dentro da sua família, através das dificuldades e superando essas dificuldades e limitações, não só a pessoa ela cumpre a sua missão dentro da família, mas ela também vai curando as suas questões pessoais e, junto com isso, curando essas dinâmicas familiares que, de alguma forma, vêm acontecendo de geração para geração e que colocam em risco a continuidade e a saúde dessa família. Então, essa seria a segunda missão que todos nós temos. É uma missão com a nossa família, de levar adiante de forma purificada e também transformando e trazendo mais força a cada geração. Claro que nem todos cumprem com a sua missão, né, sua missão familiar, e isso mantém a pessoa cada vez mais aprisionada, limitada, ou mesmo adoecida dentro da família. E ao contrário, à medida que a pessoa vai cumprindo a sua missão, né, cumprindo sua função dentro do seu sistema, isso vai trazendo à pessoa força, sensação de liberdade, ampliação, prosperidade, sucesso. Tudo isso faz parte desse processo e está intimamente ligado a essa nossa relação com a família, nossa missão familiar. Mas também temos a terceira missão, que eu chamo de missão espiritual. Aqui, missão espiritual não tem a ver com espírito e nem com religião. Missão espiritual é a que nós estamos a serviço para a coletividade, para o coletivo. Aqui, isso diz respeito à troca que nós estabelecemos com a sociedade através dos nossos dons, das nossas habilidades. O ser humano, ele é interdependente. O que significa isso? Significa que nós precisamos um do outro para crescermos e para estarmos vivos e para vivermos a sensação de fazer parte da vida. Essa troca constante que nós estabelecemos com o outro, com a sociedade, através daquilo que eu preciso, que eu tomo do outro, e através daquilo que o outro toma de mim. Isso dá a nós essa sensação de fazer parte, isso dá a nós a sensação de ser necessário, e não só de ser necessário, de nós encontrarmos realização, pois colocamos em movimento determinadas habilidades que temos e a sociedade vai consumir isso. E essa troca põe a gente nesse movimento diante da vida. Então, como que fica isso nesses novos tempos? Claro que nós podemos pôr um foco em cima dessa missão espiritual, que é a nossa relação de troca com a sociedade,
muitas vezes tem a ver com profissão, mas não só com profissão, com trabalho. Como nós podemos pôr esse foco em cima também dos efeitos nesse momento da pandemia, nessa nossa missão espiritual, mas também na nossa missão familiar e também na nossa missão pessoal, porque isso não é separado. Tudo acontece simultaneamente. Eu, pessoalmente, acredito que, pelo menos o que eu tenho observado, dentro daquilo que chega a mim, não só através dos clientes, mas também da imprensa, né, através também das notícias, das pessoas trazem, ou da imprensa de uma forma geral, é que a pandemia, ela de fato chacoalhou todo mundo nessa questão da sua missão. Ou seja, muitas pessoas perderam o emprego, muitos milhões de pessoas perderam o emprego, por causa da situação que se estabeleceu. E nisso, as pessoas foram forçadas a fazer algo para sobreviver. Muitas dessas pessoas que perderam o emprego, provavelmente estavam nesse emprego por uma questão de dinheiro, ou seja, não necessariamente gostavam do que faziam, não necessariamente estavam lá porque estavam felizes ou fazendo aquilo que elas gostam, ou fazendo aquilo que lhe dá prazer. Nessa dinâmica onde as pessoas perdem o emprego, elas são forçadas a buscar soluções, é um fato. E por onde normalmente elas começam a fazer isso? Elas começam a fazer isso através, geralmente, na maioria das vezes, através de algo que elas têm habilidade para fazer, que elas sabem, que elas já ouvem da família falar, dos amigos, olha, você faz tão bem isso, você cozinha tão bem, ou nossa, você sabe mexer tão bem com tecnologia, ou nossa, você tem tanto bom gosto, ou nossa, você sabe vender algo tão bem, nossa, você é tão criativo nisso. Ou seja, todos nós temos habilidades, nem sempre essas habilidades são reconhecidas pelas próprias pessoas. Muitas vezes essas habilidades elas são reconhecidas pelas pessoas de fora. Mesmo porque as nossas habilidades, muitas vezes, por ser algo tão natural para nós não as valorizamos. Nós não tomamos isso como uma habilidade, né? Agora, quando vem a pandemia e muitas pessoas desempregadas, elas são obrigadas a buscar soluções. E, geralmente, elas buscam essas soluções em cima daquilo que elas sabem fazer e fazer bem. E muitas pessoas estão se encontrando nesse processo. Ou seja, elas estão se alinhando à sua missão espiritual. Elas estão alinhando o seu processo de troca e fazendo isso com amor. Porque é uma coisa que, primeiro, ela faz primeiro por necessidade, mas, na verdade, é o que a movimenta devido à circunstância, ela usar as suas habilidades, aprimorar isso e se entregar a isso. Então, eu vejo isso como algo extremamente positivo, extremamente positivo. E mesmo aquelas pessoas que já estavam muito conectados com a sua missão espiritual, mas que, de alguma forma, resiste ao novo, às mudanças, elas são forçadas a se mover para o novo, em função também da tecnologia. Elas são forçadas a estudar, elas são forçadas a enfrentar os medos de mexer com a tecnologia, elas são forçadas a se expor, elas são forçadas a esse novo movimento. Portanto, eu vejo que a pandemia, ela não só influenciou as pessoas no sentido delas terem que se reinventar, mas no sentido delas terem que se mover em direção ao novo, que se mostra como uma necessidade, ou muitas vezes se tornou o único caminho para ela poder prosseguir naquilo que ela já fazia. Eu mesmo sou uma pessoa dessas. Então, assim, eu e talvez o Norton e a Tamara, a gente é de uma geração que não existia nem o celular.
E eu lembro que eu finalizei minha faculdade de medicina há 32 anos atrás. Não existia celular. Eu tinha que ir numa cabine telefônica, pedir para fazer uma ligação, era em outro estado que eu estudava, para falar com os meus pais, enfrentava uma fila para conseguir falar com os meus pais. Então, a gente vem dessa época. Então, é claro que para nós não é tão simples quanto quem nasce nessa nova geração e desde cedo apertando o botão e já lidando com a internet. Então, a gente é forçado a se adaptar. Mas por mais que a gente busque essa adaptação, eu, pelo menos, vivo uma sensação de que eu estou sempre atrás. Sempre atrás. Quando eu consigo fazer coisas, aprendo a fazer coisas, já existem muitas novas coisas. Então, eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que fui forçado a me mover para o novo, para a tecnologia, de uma forma muito mais forte, muito mais intensa. Eu não vou dizer que isso foi algo confortável ou é algo confortável, mas eu também confesso que eu estou adorando e está sendo uma descoberta para mim e eu já estou adaptando. Isso já faz parte da minha realidade. Veja eu aqui agora falando com vocês. Nos meus cursos já vão começar a ter cursos híbridos, onde vão ter trabalhos presenciais e as pessoas vão poder participar à distância, né? E eu coordenando o grupo presencial e à distância ao mesmo tempo. Isso é uma maravilha, isso é lindo, mas é um desafio, porque não é assim, você resolve fazer de um dia para o outro. Passa-se por um processo, vou fazer, não vou fazer, será que funciona, será que eu me adapto, como é para as pessoas. Então é um processo maravilhoso que te põe em movimento para o novo. Então eu vejo isso também acontecendo com as pessoas. Isso é maravilhoso. Portanto, a pandemia é o impulso para a vida, para o novo. É um presente. Muito obrigada, doutor Renato. Nós vamos mudar um pouco agora para um outro tema que o Norton vai trazer para nós. Também com base nas tendências e também com base em algo que existe no livro a respeito do posicionamento do Bert e que o senhor explica tão bem no livro sobre os indivíduos na sociedade. E essa saúde está ligada com esse alinhamento, né? Norton, por favor. Sim, claro. A pandemia trouxe uma grande pressão, uma grande amplificação na questão da saúde do indivíduo, né? E um pouco, talvez, esse processo de isolamento social, ele está replicando em escala global aquela experiência do Pavlov, né, do condicionamento, a gaiola dos ratos, né, coloca todo mundo, mais ratos na gaiola, eles vão enlouquecendo, né, até começam a se devorar uns aos outros, né, meio brincando um pouco. Mas nós parece que estamos vivendo, enquanto sociedade, uma pandemia, né, além do vírus, uma pandemia de intolerância, de pouca flexibilização, né? Seja cultural, costumes, religiosa, política, etc. Isso tem impactado seriamente, né? A gente tem visto as nossas amizades, os nossos clientes, né? Os casais, as famílias, né? Os filhos, né? Filhos com pais, famílias mais amplas, amigos, grupos e por aí, né? Então, esse movimento, será que é um risco para a evolução? Ou ele é um processo, uma catarse de purificação, de expor, né? De intensificar esse processo de diluir os radicalismos, né? As intolerâncias? Ótimo essa colocação que você fez, Norton. De fato, isso está acontecendo. É muito intenso e profundo o que o confinamento traz às pessoas e o que coloca elas em contato.
é um fato que isso está acontecendo e há um impacto profundo em todas as relações. Então, a gente realmente vê pessoas altamente irritadas, estressadas, agressivas, fora, também internamente, dentro das relações. A gente vê o impacto disso também em relações de casais, pais e filhos, e relações de uma forma geral. Eu não acredito, pessoalmente, que isso seja um processo de deteriorização da sociedade. Eu, pessoalmente, acredito que isso é parte de um processo que eu chamaria de... Você chamou de catarse. Sim, eu vejo também como uma catarse, mas eu acredito que seja mais do que uma catarse. Eu acredito que isso seja um processo de purificação. O mundo, ele estava acontecendo de uma forma, ou vinha, ou ainda está acontecendo de uma forma, onde as relações elas foram ficando cada vez menos valorizadas e se encontrava muito facilmente no mundo formas de se fugir das relações, né? Ou seja, o nível da individualização que a sociedade alcançou, eu acredito que chegou num processo muito doentio, onde as pessoas foram perdendo essa noção que elas fazem parte de algo. Embora nós somos um indivíduo, nós somos conectados, antes de mais nada, à nossa família e a todas as nossas relações e aos sistemas que nós pertencemos. E esse processo de individualização que a sociedade capitalista ou caminhos que foram sendo tomados pela sociedade, eu acredito que se tornou algo muito doentio, Norton. E eu acredito, pessoalmente, que a pandemia vem confrontando muito as pessoas a essa realidade. E, antes de mais nada, essa confrontação que a pandemia traz através do confinamento, a primeira reação que as pessoas têm é uma irritação, porque isso obriga elas a olhar para algo que elas não gostariam de olhar, ou que vinha fugindo de olhar, ou que estava evitando se relacionar. Portanto, essa catarse, essa irritação, essa raiva, essa agressividade, eu vejo isso como uma reação natural da gente estar sendo forçado a olhar para algo que a gente não gostaria de olhar. Está sendo forçado a se relacionar com algo ou com alguém da qual a gente tem dificuldades, mas não queria enfrentar essas dificuldades. Eu, pessoalmente, acredito que a pandemia e esse confinamento força a circunstância, força as pessoas a ter que se relacionar com isso. E eu vejo essa irritação como uma manifestação de alguém que está sendo obrigado a se relacionar com algo e que não gostaria de se relacionar. Por quê? Porque para se relacionar com isso implica em você ter que enfrentar realidades, por exemplo, casamentos que já acabaram, mas que às vezes o casal não quer olhar para isso. Uma dificuldade que um filho tem com o pai ou com a mãe, e no confinamento ele tem que conviver com isso e perceber que tem algo que precisa ser resolvido nessa relação. Dificuldades nas relações interpessoais, de amizades, que diante de novo dessa circunstância, seja porque as pessoas somem ou desaparecem, isso movimenta muitos sentimentos e emoções dentro dessas relações. Então eu vejo isso, eu pessoalmente acredito que isso tem mais a ver com um processo de catarse e como um processo de purificação das relações. Purificação no sentido de transformação. Mas eu vejo isso como algo positivo, embora eu também
mesmo sendo otimista, eu sei que muitas pessoas não vão conseguir se relacionar com isso da melhor forma e pode ter coisas difíceis pela frente. Mas eu vejo isso mais como um processo não de deteriorização, mas um processo de purificação, uma oportunidade. E é claro que quando as pessoas não conseguirem lidar com isso, aí sim pode ocorrer uma deteriorização muito profunda nessa pessoa, na relação dessa pessoa com o meio que a circunda. Então, eu sou uma pessoa que me considero otimista, mas não é um otimismo no sentido de que todos utilizam as oportunidades e crescem com isso. Eu sou um otimismo onde eu vejo nas situações e nas dificuldades oportunidades. E é um fato que muitos utilizam de forma positiva. Mas eu também sou realista de perceber que muitas pessoas se deterioram porque elas não aproveitam a oportunidade para um crescimento e, pelo contrário, elas entram, às vezes, num processo de vitimização, de adoecimento, de perda de força, de perda de equilíbrio e aquilo que poderia ser algo bom se transforma em algo ruim. Então, embora eu seja otimista, eu também não me sinto inocente de achar que todo mundo vai aproveitar isso. Eu acho que muitos não vão aproveitar. Mas, oxalá, que a maioria aproveite. É uma oportunidade. Sim. Doutor Renato, agora aproveitando, nós temos... tem perguntas, Tati? Você tem perguntas no chat? Sim, tem perguntas, sim. Tem uma pergunta da Milena, que ela pergunta qual a visão sobre a inércia, apatia, ansiedade, depressão, vício digital dos jovens? Qual a melhor forma para os pais lidarem com a resistência imposta por esses jovens? Bom, isso é uma pergunta ampla. Mas, antes de mais nada, eu sei que os pais se assustam de ver como a tecnologia faz parte da vida dos jovens e geralmente não faz parte da vida deles. Então, existe aí um impacto, um conflito de geração que é bastante real, né? E então, antes de mais nada, é importante ressaltarmos isso. O jovem, hoje, ele está muito mais dentro do processo tecnológico e usa a tecnologia para tudo, diferente da geração, às vezes, dos pais. Então, um jovem, ele não só joga na internet, um jovem, ele pesquisa, um jovem se relaciona, um jovem estuda, um jovem busca interesses e, portanto, a realidade dele com a tecnologia é muito diferente da nossa. Tá? Então, quando os pais veem os filhos o tempo todo dentro da internet, eles muitas vezes se assustam. Mas é um fato que ele já entrou dentro disso e já utiliza isso de uma forma quase que integral na vida dele. Mas eu também entendo, quando você faz a outra parte da pergunta, né? Que é como fazer com todas essas angústias diante dessa situação. Primeiro, a gente deveria olhar com amor para os jovens, sabendo que a experiência que eles estão tendo de ter que ficar confinados e impedidos de viver muitas das relações no momento e na idade deles é muito mais difícil para eles do que para os adultos ou para as pessoas um pouco mais velhas. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de energia, o jovem, e ele está nesse movimento de expansão e de ir para o coletivo. E quando ele é impedido de fazer isso, claro que isso gera uma crise nele,
Claro que isso impede um movimento natural que ele estaria fazendo pela idade, de encontrar pessoas, de estar em grupos, de estar descobrindo as relações, de estar namorando, de estar curtindo, de estar numa balada, de estar fazendo aquelas coisas naturais que um jovem faz. Nesse impedimento, isso é um movimento contra o movimento natural deles. É claro que isso os angustia, é claro que isso gera ansiedade, e ele vai, nesse momento, tentar realizar isso através da tecnologia. Então, eu não estou negando a existência desses sintomas, mas também é uma realidade que ele se relaciona com o mundo através dessas vias. Então, como que os pais deveriam lidar com isso? Com amor, né? Com amor. Olhar com amor para esse. E não olhar bravos, criticando, preocupado. Pelo contrário, entender que vivemos um momento especial e que esse filho está encontrando caminhos do jeito dele para tentar estar melhor disso. Quando um pai ou uma mãe olha para um filho com preocupação diante disso, esse filho imediatamente já se sente preocupado, porque ele sente que os pais veem nele algo de errado. E isso já deixa ele mais angustiado e mais tenso, né? Faz ele já se sentir criticado, não aceito, não acolhido. Portanto, antes de mais nada, esses pais deveriam olhar para ele com amor e talvez até mesmo se interessar de ver de que forma que ele está se relacionando e usando a tecnologia, demonstrar um interesse por isso. Ter uma empatia, uma compreensão de que ele, esse jovem, ele também está sofrendo. Existe um movimento impedido, um movimento interrompido nessa direção que ele estaria indo. Então, quando um pai reconhece isso, que é uma situação especial, e ao invés de falar que tudo é muito excesso, se esse pai demonstra um interesse, ali já surge um diálogo. E nesse diálogo, nesse interesse, a relação com os pais já começa a acontecer. Porque esse filho vai ficar interessado em ensinar, mostrar, falar, explicar. E aí, o foco já deixa de ser a tecnologia e passa a ser a relação, né? É uma oportunidade de se conversar, de como está sendo o impacto disso na vida deles, como que está sendo para eles se relacionar, estudar, pesquisar, ou até mesmo jogar, se divertir, né, pela internet, como tem sido isso para eles. E, subitamente, por eles se sentirem amados, por eles se sentirem respeitados, por eles se sentirem vistos, provavelmente eles perdem um pouco do interesse da tecnologia e imediatamente se interessam mais em compartilhar, falar com as pessoas que estão ali ao seu lado. Agora, se eles se sentem criticados e se os pais querem retirar deles esse veículo, essa porta de comunicação com o mundo, começam a surgir os conflitos, porque ele já está confinado, ele já está impedido, e agora se tira o contato dele com o mundo, que no caso está sendo feito pela internet. Então, eu acredito que a melhor forma de lidar com isso é com amor, é com respeito, é com empatia. É daí que eu acredito que pode se pôr em movimento algo positivo nessa relação. Obrigada, doutor Renato. Paty, tem mais alguma pergunta? Sim, temos sim. Tem da Cristiane, que também vai estar alinhado com a questão da tecnologia, que fala: a velocidade que a tecnologia evolui é assustadora e vai de encontro à desaceleração da mente. Como equilibrar isso? É engraçado que na tecnologia também já existem ferramentas e recursos, meditações e muitos aplicativos que vão nessa direção
de ajudar a gente a desacelerar a mente. Doutor Renato, aproveitando, posso falar algo a respeito da tecnologia e do livro? Yes, perfeito. É associado a uma pergunta que o nosso grupo discutiu, que também está dentro desse tema, que é assim, o senhor no livro coloca meditações, então a pessoa tem um QR Code e aí ela acessa a sua página e além dela ler a meditação, ela escuta a meditação conduzida pelo senhor. Então, a meditação aqui está sendo utilizada, é um recurso para mais saúde. E nós temos uma pergunta que é: quais recursos os seres humanos podem utilizar nesse sentido da saúde? Então, como estava se falando nesse momento a respeito da tecnologia, gostaria de falar também a respeito do recurso que o ser humano pode usar. Perfeito, isso complementa a pergunta. A tecnologia, hoje, ela nos permite não só encontrar caminhos para meditarmos, para relaxarmos, para fazermos aula de yoga. Tem um monte de aplicativos que são extremamente maravilhosos, que nos induz a relaxamentos, ao sono, à serenidade. Também, como a Tamara acabou de falar, eu utilizo essa tecnologia para as pessoas poderem meditar durante a leitura do livro, ao invés de ler, ouvir e poder acompanhar, né? A tecnologia permite hoje nós estarmos aqui, permite fazer consultas. Portanto, a tecnologia ela não vai só no sentido de acelerar a mente, ela pode ser utilizada no sentido de acalmar a mente, no sentido das pessoas se tratar, no sentido das pessoas se curarem. Claro, depende muito de como as pessoas vão fazer isso, mas como uma arma, ou como tudo. Isso depende de como as pessoas vão utilizar. E eu, pessoalmente, acredito que fazer um bom uso da tecnologia nos permite, sim, ter acesso a algo que talvez fosse muito difícil sem a tecnologia. Né? Por exemplo, a um curso, a determinadas meditações, a determinadas aulas. Hoje você pode fazer muita coisa gratuitamente pela internet. Atividades, tarefas, aulas, exercícios, cursos, e todos estão voltados para a desaceleração da mente, do centramento, do autoconhecimento e até mesmo da cura, né? Até mesmo da cura. Porque muitos trabalhos, né? Por exemplo, o meu próximo curso de saúde, ele vai ser híbrido, ou seja, as pessoas vão poder estar lá presencial ou elas vão poder fazer da onde elas estiverem, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Portanto, é um trabalho de cura que vai estar sendo feito através não só do presencial, mas também da internet. Então, não podemos olhar para a tecnologia como algo ruim que vem para destruir os jovens ou acelerar só a mente. Não, ela traz muitas coisas boas e vai caber a cada um extrair dela aquilo que ela tem de melhor de acordo com seus interesses e necessidades. Nós estamos chegando, parece que já ao fim do nosso tempo, então eu queria ver se existe pergunta e depois a gente tem uma pergunta do nosso próprio grupo, do Dr. Renato. Paty, temos pergunta? Sim, temos mais uma aqui do Marcelo, que ele pergunta: Dr. Renato, como o senhor vê o surgimento de novas patologias associadas também ao uso excessivo da internet? Se por um lado ela nos ajuda, por outro lado ela nos força a respeitá-la. Ela é a maior. Podemos dizer que somos os pequenos e que ao olhar com amor essa situação, estamos integrando-a em nós? Sim, eu acho que a palavra-chave para isso é o respeito. É simplesmente reconhecer
que isso é algo novo e que é algo que veio e que, se isso existe, isso está ligado à vida, isso tem sentido, mesmo que para nós seja difícil nos adaptarmos, especialmente, como eu disse, as pessoas que vêm de outra geração. Então, eu acho que o dizer sim, o respeito, né? Antes de mais nada, isso nos relaxa, isso faz a gente sair de um estado de negação, de um estado de ver a tecnologia ou a internet como algo ruim, que veio para destruir nossos jovens, que veio para acabar com as relações. Não. Eu acho que esse é um olhar, de alguma forma, um pouco desinformado, um pouco desatualizado acerca do que ou para que a tecnologia está a serviço. Portanto, eu acredito que no momento que nós dizemos sim e temos uma empatia e olhamos com interesse, né? Olhamos com o olhar de uma criança que olha para um brinquedo novo, né? E que quer descobrir, que quer desvendar, eu não acredito que isso seja algo que faça mal. Eu acredito que isso seja algo que pode trazer muitos benefícios. Eu acho que o conflito em negar a que já está, isso traz mais consequências, porque a negação disso, ou conflito disso, em relação a isso que é a tecnologia, o uso dela, qualquer estado de conflito dentro de nós causa tensão, angústia, tristeza, sofrimento, raiva, e isso sim nos conduz a situações de doença. Isso sim. Agora, aquilo que dá prazer e que a gente se dispõe com alegria, com curiosidade, com disposição, eu pessoalmente, tá, gente? Isso é uma posição pessoal. Eu acredito que isso nos conduz a curas e não a doenças. De novo, eu acho que depende de como cada um se relaciona com tudo isso. Mas é inegável que isso veio para ficar. Portanto, negar isso é negar a evolução. Doutor Renato, obrigada. Eu gostaria, a última pergunta que nós temos é, o senhor uma vez falou a respeito de sucesso é ter saúde e saúde é ter sucesso. O que é ter saúde, doutor Renato? Quando falamos de saúde, imediatamente as pessoas pensam, acreditam que saúde é você não ter uma doença física, é você não ter dor, e que isso é ter saúde. Não. Saúde é algo muito mais amplo. Aliás, às vezes uma pessoa que tem sintomas no corpo, ela é muito mais saudável do que outra pessoa que não tem nenhum sintoma no corpo. Portanto, saúde é esse equilíbrio que se estabelece na relação que eu tenho com o meu corpo, nas minhas relações, com as minhas missões, em conexão com tudo aquilo que nos move dentro de todas essas dimensões. Então, eu vou falar de uma forma menos complicada. Ter saúde é ter a capacidade de sentir, ter a capacidade de amar, de ficar triste, ter a capacidade de ter consciência através daquilo que o nosso corpo nos revela. Ter saúde significa a gente fazer com amor aquilo que a gente gosta, ter sucesso com isso, ser reconhecido com isso. Ter saúde significa aceitar a vida como ela é. Portanto, ter saúde, em última instância, significa estar de acordo com a vida, com as pessoas e com nós mesmos, como nós somos.
Então, ter um sintoma ou ter uma doença não significa não ter saúde. Assim como não ter nenhum sintoma físico e ser congelado ou não conseguir se relacionar, isso é não ter saúde. Porque saúde é aquilo que é uma conjunção do equilíbrio e da manifestação do ser humano em todas as suas dimensões. Que não é só com o corpo, é com o sentir, é como se expressar, é como se relacionar e é com o sucesso. Portanto, geralmente, uma pessoa que está em harmonia ou num determinado equilíbrio com todas essas variáveis, normalmente é uma pessoa que tem muito sucesso. E esse sucesso, normalmente, ele é fruto dessa evolução, desse crescimento, dessa expansão e dessa consciência de todos esses aspectos. Portanto, a saúde, a gente costuma dizer que a gente nasce, eu costumo dizer, e que a vida é um processo de cura, onde a gente vai cada vez ganhando mais saúde. Pelo menos temos essa possibilidade. Então a gente vê que a vida está à disposição para nós curarmos não só o nosso corpo, curarmos a nossa alma, curarmos o nosso coração, né? Ter mágoas, ter sentimentos, significa que o nosso coração está intoxicado. A gente precisa buscar ajuda quando temos sentimentos ruins que fazem a gente sofrer, né? Tudo isso pode ser transmutado, tudo isso pode ser purificado e, através disso, vivenciarmos o amor na sua maior plenitude. Portanto, eu, pessoalmente, acredito que tudo na vida está a serviço da vida. Que todas as dificuldades, elas estão... Nada é por acaso, tudo está ali para você como uma oportunidade. E, portanto, eu pessoalmente acredito que o amor, né, é a força mais curativa e que une o ser humano no seu estado mais elevado de saúde, que não tem a ver só com o corpo. O nosso corpo é onde tudo se manifesta. Então, o nosso corpo físico é onde nós sentimos tudo. A manifestação do nosso corpo emocional, do nosso corpo psicológico, das manifestações do nosso sistema e da nossa família, das nossas conexões com a sociedade, com a coletividade. Provavelmente também no nosso corpo sentimos efeitos e talvez de vidas passadas ou outras vidas. Isso são universos, dimensões muito amplas. Tudo isso nós percebemos e sentimos através do nosso corpo. Portanto, nosso corpo é nosso maior amigo, porque é através dele que surge todas as denúncias, que surge todos os sintomas, os sinais daquilo que aguarda por uma purificação, por uma cura, por uma transformação. Então, eu pessoalmente acredito, e esse livro é sobre isso, da importância que nós temos de ter o nosso corpo como nosso aliado, né? E que saúde do corpo não é só o corpo físico, é que no corpo físico nós temos a manifestação de todas essas multidimensões que somos nós. Nós não somos só um corpo físico, nós somos a manifestação. Então, se no meu corpo acontece algo com alguém que eu amo, meu filho, minha filha, meu pai, meu irmão, e acontece algo lá, e eu sinto uma angústia aqui, antes mesmo de saber o que aconteceu lá, então o meu corpo, ele é um caminho, um canal que estabelece uma comunicação energética, sistêmica, com todos aqueles com quem eu me relaciono. Então, esse corpo, ele reage a tudo aquilo que eu sinto, mas também aquilo que o outro sente, e aqueles com quem estamos conectados. Portanto, o nosso corpo
ele é ele talvez seja aquilo mais perfeito, mais evoluído da Terra. Eu não falo do universo, porque o universo é algo muito grande. Mas, basicamente, a gente pode ampliar o nosso olhar e perceber que o nosso corpo é algo maravilhoso. Ele é uma máquina perfeita. Nenhum computador jamais vai chegar perto daquilo que o nosso corpo tem como possibilidade. Não só de fazer, do sentir, do conectar. Tudo nós percebemos através do corpo. E isso é um universo maravilhoso que vem se abrindo a nós, né? E as constelações familiares que o Bert Hellinger criou, eu acredito que é um recurso que nos possibilita expandir essa consciência. E assim como a tecnologia veio como uma manifestação da evolução da nossa sociedade, da vida e da Terra, nós também evoluímos muito na compreensão do nosso corpo e tudo aquilo que ele usa e manifesta como linguagem de algo que está em desordem. Portanto, não só a vida evoluiu através da tecnologia, nós hoje sabemos muito mais, e sabemos muito mais dessa linguagem do corpo do que sabíamos no passado. Então, assim como a tecnologia vem como uma revolução, hoje nós temos recursos incríveis que permitem entender essa linguagem do corpo e essas manifestações e expressão através do nosso corpo. Portanto, eu acredito que essa evolução tecnológica não está só dentro das máquinas, dos celulares, dos computadores, mas também na nossa capacidade de nos perceber e percebermos a nossa capacidade de sentir, de entrar em ressonância, de entrar em sintonia, de estabelecer comunicações corporais, de entender as multidimensões da nossa existência, de entender o significado dos sintomas e das doenças e como isso nos conduz a um movimento de cura. Então eu vejo o sintoma e uma doença como um movimento de cura para algo maior. Muitas vezes ela é uma porta, na maioria das vezes ela é uma porta que nos dá acesso a algo inconsciente que está ali batendo através de um sintoma de uma doença para eu aprender algo, para eu equilibrar algo, para eu purificar algo, seja no meu crescimento pessoal, na minha missão pessoal, seja na minha missão familiar, ou seja na minha missão espiritual, que é o coletivo. Então, tudo isso está a serviço da vida. Eu acredito nisso. E é assim que que vem se mostrando no meu trabalho com as pessoas, nesses mais de 30 anos, trabalhando com o ser humano. Eu sou apaixonado por isso, pelo ser humano. Doutor Renato, muito obrigada. Nós queremos nos despedir do senhor. Cada um vai se despedir. Patrícia, por favor. Bom, gratidão por todo o aprendizado, por tanta amorosidade. Como eu disse, é uma honra estar aqui e só agradecer pela oportunidade e por compartilhar tudo isso. Obrigado a você, Patrícia. Nossa. Renato, um prazer estar aqui com você, te rever novamente, ouvir dos teus conhecimentos, das tuas ideias, da forma como você transmite, não, a clareza, a organização da vida em si, né? E só gratidão. Obrigado. Muito obrigado, Norte. Foi uma delícia vê-lo. Obrigado pelo convite. Doutor Renato, mestre querido, muito obrigada por aceitar nosso convite, pela presença, por suas palavras. E as constelações, obrigada, Alberto, e obrigada pelas constelações por todos esses anos que tem estado na sua presença, suas constelações maravilhosas, seu trabalho de cura amplo, dedicação. Muito obrigada por seu carinho conosco. Tamara, eu é que agradeço estar aqui
e poder compartilhar, poder ouvir, poder estar, trocar, né? Para mim, maravilhoso. Então, eu é que agradeço o convite e é um prazer maravilhoso mesmo estar aqui com vocês nesse bate-papo. Tudo de bom para vocês. Obrigado a todos que estiveram presentes, que de alguma forma tiveram esse campo, através de perguntas ou da presença. Então, assim, todos estamos conectados. Juntos, nós somos muito maior. Juntos, né, vibrando, trocando, é onde tudo se transforma, é onde tudo se cura. É nessa conexão, é nessa interação. Portanto, eu só tenho a agradecer o presente de poder estar com um grupo, mesmo que virtualmente. Eu acredito que esses encontros é o momento em que a gente troca. E exatamente essa troca que nos move em direção a curas maiores. Muito, muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. E bom descanso. Bom descanso. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Norton. Obrigada, Paty. Obrigada. Obrigado, Samara. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, doutor.